Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari. Eu trabalho com medicina integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta desse tema, se você gosta de tratamentos naturais, de medicina chinesa, de ortomolecular, de modulação hormonal, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal e não esqueça também de me seguir nas redes sociais, onde o conteúdo é postado quase que todo dia. Bem, e por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui para falar de um tema muito importante, que é a deficiência de testosterona em homens, tá? Que assim, é um tema que me causa, como que eu vou te dizer assim, é um tema bastante sensível, porque é difícil para a maioria dos homens procurar ajuda, e é tão difícil para eles a queda hormonal como é para as mulheres, só que eles não têm um marco. É difícil de saber o que está acontecendo com eles, né? É, já que não tem uma menstruação que cessou, né? Não tenho que dizer assim, eu posso estar na andropausa, eu tô com deficiência de hormônios porque eu estou me sentindo assim assado. Então, meninos, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem, procurem ajuda, sabe? Porque testosterona vai muito além de ser apenas assim um hormônio sexual. Testosterona, quem mais utiliza testosterona é o músculo cardíaco, né? Com o músculo que é e não para em momento algum enquanto a gente vive, não deixem de procurar ajuda. Tá? Então, o primeiro aviso que eu dou para vocês em relação à falta de testosterona é isso. Se vocês apresentarem algum desses sinais que eu vou falar aqui hoje, por favor, marquem a consulta com o seu médico de confiança, solicitem algum exame e, tão logo seja descoberto se realmente for falta de testosterona, verifique a possibilidade de uma reposição. Né? A reposição, ela melhora a vida em geral, sabe? Não é que se você não fizer reposição, né, vai morrer. Não, não é isso. Mas vai ter qualidade de vida. E hoje a gente está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está aumentando. Em 2050, por exemplo, as previsões mostram que a gente vai ter muito mais pessoas acima dos 60 anos do que abaixo dos 15, né? Então, nós temos que começar a prestar atenção para essa situação de envelhecer com qualidade, tá? Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre testosterona. Então, testosterona é o principal hormônio anabólico dos homens, tá? Tanto homens quanto mulheres têm testosterona. A diferença é que nas mulheres a testosterona é facilmente convertida para estradiol, que é um hormônio feminino. Isso acontece nos homens também, especialmente naqueles que têm o costume de ingerir bebidas alcoólicas, tá? E não só bebidas alcoólicas, mas que estão sobrepeso ou que fazem muito uso de glúten. Por quê? Porque a testosterona é o pré-hormônio do estradiol. Então, pela enzima aromatase, que é produzida nas células de gordura, essa testosterona é convertida em estradiol, que é um hormônio feminino. E isso é um problema, porque não adianta só ficar repondo testosterona se esse homem está convertendo toda essa testosterona em estradiol, em hormônio feminino. Tá? Outra coisa muito importante antes de se iniciar qualquer reposição, antes da gente pensar nisso, é que o fígado precisa estar bastante limpo. Por quê? Porque o fígado é quem vai jogar o excesso de estradiol fora nos homens. E se você costuma beber bebidas alcoólicas ou cerveja, né, que junta, ok, um baixo teor alcoólico, mas é praticamente um suco de pão, tem muito glúten, então provavelmente você vai converter toda a testosterona que o seu médico vai dar em estradiol e isso é um problema, tá? Bom, dito isso, isso são pré-requisitos, tá? Para que você possa fazer aí a sua reposição hormonal de testosterona, caso seja o seu caso.
Eu fiz uma colinha, porque são muitos sintomas, né? E eu dividi esses sintomas em sintomas físicos, sexuais, emocionais e cognitivos. E posteriormente eu vou falar em níveis, né? À medida que a testosterona vai baixando, que é que vai aparecendo por primeiro, tá bom? Então vamos lá. O que aparece? Quais são os sintomas de uma testosterona baixa? Vamos falar um pouquinho de sintomas físicos. Primeiro, uma queda da disposição, muito cansaço, falta de disposição, fadiga, tá? Redução na capacidade de memória, aumento da gordura abdominal. Então, isso tudo faz parte aí de sintomas físicos. Uma redução da massa muscular. Que mais? Queda dos pelos corporais. Esses pelos, gente, não é só cabelo, é pelo aqui, ó, sobrancelha, né? Os pelos no tórax, genitais, axilas, barba, tá? Que é onde a testosterona age mais, né? Redução da densidade óssea. Isso aqui é importante, porque a maioria dos homens acredita que só mulheres têm osteoporose, né? E não, homens também têm. E o último sintoma físico que aparece, ondas de calor e sudorese excessiva. Então, você, homem, que sua muito, isso aí é um sintoma de testosterona muito baixa, tá? Igualzinho. Não é tão igual porque as mulheres têm mais em repouso e à noite, nos homens é mais em movimento, tal, durante o dia. Mas se você tá suando bastante, seja à noite ou seja de dia, acenda os alertas que a sua testosterona pode estar baixa, tá? Então, isso seriam os sintomas físicos. Os sintomas sexuais são os mais conhecidos. São aqueles sintomas que naturalmente ele já percebe que tem alguma coisa errada, que não tá bem, né? Quais seriam os sintomas sexuais? A baixa de libido, dificuldade de ereção, uma quantidade menor do conteúdo ejaculado, né? Ou uma ereção não satisfatória, não tão firme. Tá? Então, tem também outros sintomas que entram junto. Por exemplo, a falta de ereção matinal, né? Ereção pela manhã, né? Que tem um nome aí que vocês sabem. Que mais que pode acontecer? Falta de sonhos eróticos, tá? Isso tudo pode estar envolvido numa queda de testosterona, tá bom? Isso seriam sintomas sexuais. Sintomas emocionais, irritabilidade, fica rabugento, oscilações de humor, parece que é bipolar. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, não sabe nem por que tá mal, né? Desânimo, tristeza, sintomas depressivos e de ansiedade. E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque tem muito homem, como tem muita mulher, com falta de hormônio, tomando antidepressivo. Isso é um problema sério, tá? Seríssimo. Passou ali dos 40 anos, não tô falando que não, você tá tá fazendo tratamento para depressão, para ansiedade, tem que largar agora. Não, mas é muito importante verificar os seus níveis hormonais antes de qualquer coisa, né? Se ele não é o único tratamento, certamente que vai te ajudar no tratamento para tua queda hormonal. Então, eu acho bem importante fazer essa pesquisa. E aí, por último, os problemas cognitivos, né? Que já falei, é falta de concentração, falta de memória, dificuldade de aprendizado, é uma sensação de envelhecimento precoce. Né? Então, se isso está acontecendo contigo, qualquer um desses sintomas, seja físico, seja sexual, seja emocional ou cognitivo, precisa procurar o médico da sua confiança para ver o que está acontecendo, tá? Dito isso, o que eu vou fazer? Eu separei os sintomas em sintomas assim, que são sintomas iniciais, que muitas vezes passam despercebidos, sintomas já moderados e sintomas já avançados, para você poder entender mais ou menos em que nível isso está acontecendo contigo. Então, assim, quais são os sintomas leves da falta de testosterona? Os sintomas leves são cansaço frequente, mesmo após descanso, aquele desânimo, aquela coisa terrível, tá?
queda da energia e da disposição, não consegue fazer absolutamente nada, vontade de ficar o dia inteiro na cama, né? Olha como ele se confunde com sintomas depressivos, tá vendo? Irritabilidade leve ou alterações de humor, de novo, ó como parece, né? Diminuição discreta da libido. Então, assim, né? Tinha vontade de namorar a esposa lá, ou a namorada, sei lá, todos os dias, não vou dizer, mas umas 3 vezes, 2 vezes por semana, enfim, isso diminuiu, já não tem vontade de nada, não sente vontade de fazer sexo, né? Então, isso tem que acender as luzes. E uma redução sutil da massa muscular. Aqui também começa a aparecer dificuldades leves de concentração, tá? Então, veja que tudo aqui é bem assim, fadiga, uma redução discreta da libido, uma redução discreta da capacidade de concentração e de memória. Então, tudo é muito discreto. Aqui é bem difícil perceber que se trata aí de uma falta de testosterona. Mas se você homem, tem acima dos 40 anos e já tá sentindo isso, já até acima dos 35, tá? Já tá sentindo isso, procure o seu médico, faça alguns exames. Alguma coisa vai aparecer, tá bom? Sinais moderados, eles já afetam a qualidade de vida aqui, né? A vida já não é mais a mesma. Então, a baixa de libido fica mais evidente, a esposa, a namorada começa a perceber, tá? Dificuldade de ereção ocasional ou ereções menos eficientes, ereções mais fracas, né? Ganho de gordura abdominal, perda de força muscular perceptível. Então aqui o negócio já está moderado. Ele já está em torno de 300 ali, ó, 300 a 500, né? Qual seria a dose ideal, assim, de testosterona? Para o homem se sentir bem, gente, aí no terço superior da faixa normal, que aparece ali no valor de referência. Então, que seria ali em torno de mais ou menos 700, 900, tá? Ou ali 700, 800, né? Depende do laboratório. Bem, oscilações de humor mais intensas, incluindo tristeza, ansiedade, a redução dos pelos corporais aqui elas ficam mais evidentes, aqui já na perda moderada, insônia ou sono de má qualidade, fica acordando o tempo todo por ansiedade. Gente, cuidado. Às vezes o homem começa a acordar o tempo inteiro, a gente acha assim, é problema de próstata. Nem sempre. Às vezes é ansiedade. Tem que ficar de olho e essa ansiedade surge por falta de testosterona. Então, abram os olhos, tá? E sinais graves, aqueles de impacto mais significativo na saúde e bem-estar, que é a disfunção. Aí sim, gente, aqui tem que tomar muito cuidado. Já vou falar por quê. Porque nesta parte aqui, como o dano, né, por se dizer assim, os sintomas sexuais são muito fortes, é muito comum o homem recorrer a tadalafila, sildenafila e afins. E aí cria-se uma dependência psicológica que é muito difícil de tirar. Tá? Mas aqui já tem uma disfunção erétil persistente, já tem perda acentuada de massa muscular e de força, já não é mais o mesmo. Aumento excessivo de gordura, especialmente gordura abdominal. Então, ó, tá crescendo o abdômen, nunca teve, tá crescendo, cuidado, tá? Tá caindo os teus níveis hormonais, muito provavelmente. Sintomas depressivos mais marcantes. Osteopenia, osteoporose, ó. Não é só mulher, tá? Que tem osteopenia e osteoporose. Queda importante da vitalidade, da motivação e diminuição drástica do desejo sexual. Entenderam, gente? Aí fica o problema dos homens, da maioria, é o seguinte: a mulher, quando ela começa a notar alguma coisa, ela vai no médico, ela procura. Não falo só de modulação hormonal biidêntica, né? Mas ela vai ao posto de saúde, ela conversa com o seu médico, tá? Os homens não, eles geralmente são mais tímidos, têm mais vergonha, como se perdesse a masculinidade. Se for uma médica mulher, então Deus me livre, né? Mas, gente, entendam, vergonha é ter algo e não tratar.
tá? Vergonha é ter algo e não tratar. Ok, doutor, isso aqui está acontecendo comigo. Qual que é o primeiro passo? Fazer um exame, procurar um médico da sua confiança e fazer o exame. Pedir para ele o check-up hormonal. E não é só dos níveis de testosterona, gente, tá? Testosterona ali, testículos, adrenais e tireoide caminham juntos, tá? Se você não tiver um nível satisfatório de hormônios de adrenais, às vezes também interfere na produção de testosterona, tá? Então precisa pedir um check-up hormonal para o seu médico de confiança. E aí, com base no resultado, a gente vai decidir se o teu tratamento vai ser por creme, vai ser injetável ou de que maneira vai ser. E se é só testosterona, né? Se a gente não vai ter que ajeitar outros hormônios também, tá? Então, meninos, fica aqui, eu não quero arrastar muito esse vídeo, porque eu quero que todos vocês assistam. Se vocês têm alguém na família, marido, filho, irmão, que tá passando por esse sintoma, meio parece um sintoma depressivo e tal, porque eles não falam de sintomas sexuais, né? Tudo bem, procura ajuda de um psiquiatra e tal, mas não esquece de pedir um exame, um check-up hormonal. Porque às vezes esse é o problema. E meninos, não tenham vergonha de falar sobre esse assunto. Não tenham vergonha, tá? Todo mundo, mulheres e homens, passam por essa queda hormonal. Você não deixou de ser menos homem por causa disso. Você não deixou de ser menos produtivo por causa disso. Mas você merece ter uma boa qualidade de vida. A gente não usa hormônio para emagrecer, para ficar bonito, para ficar bombado. Não é isso. A gente usa, às vezes, hormônio, na maioria, a gente só usa hormônio para ganhar bem-estar. Tá bom? Então pensem sobre isso. Se isso está acontecendo com vocês, procurem ajuda, tá? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a maioria de vocês, né? Me dói o coração quando eu atendo os homens. Eu sempre pergunto, mas eu sei que nem todos, né, falam, nem todos os médicos perguntam e nem todos os pacientes falam. Não tenham vergonha disso. Isso é tão comum. Da mesma forma que as mulheres chegam aqui, por que vocês não podem ter direito a isso? E eu até vou aproveitar e contar a história de um paciente que eu atendi há umas 2 semanas atrás, que ele queria, ele tinha um negócio, ele era um empresário e ele já queria desistir de tudo. E aí diagnosticamos a falta de testosterona, começamos a tratar e tudo mais. E há umas 2, 3 semanas eu fui aplicar, ele está fazendo uso da testosterona injetável. E aí ele me disse assim, pois é, porque agora eu tô ampliando meus negócios. Eu falei, ué, achei que tava desistindo. Ele falou assim, não, é que eu acho que esse remédio aí mudou minha mente, alguma coisa aconteceu que agora eu tenho vontade de viver. Então isso é o melhor pagamento que a gente pode ter, né? Tá? Não esqueçam dessa história. Um beijo, desculpa o vídeo longo e até a próxima. Tchau, tchau.